Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Boa noite. Bem. Mas venho hoje com um tema realmente aí. é, Acho que muito importante para a atualidade, os dias de hoje. De hoje. Tão mais importante do dia de hoje do que de ontem. Tão mais importante para essa semana do que a anterior, desse mês para o que anterior, enfim. Por quê? Enfim, eu creio que talvez, o que eu tenho notado, muita turbulência, claro, isso faz com que as pessoas fiquem também muito confusas, né? Muita informação, muita coisa acontecendo na vida delas ao redor, né? E claro, muitas vezes vem a confusão, o que fazer, enfim, né? Eu venho hoje uma meditação realmente para tornar algo mais construtivo na vida das pessoas, né? Ou seja, trazer algo que funcione, realmente, seja efetivo. Olha, se alguém perguntar o que eu faço, faça isso que eu vou meditar agora. Claro, não digo faça isso, mas que sirva de caminho, de pedras para esse caminho, né? É uma sugestão, um conselho que eu vejo algo de muito importante, que muitas vezes passa despercebido, não é muito bem visualizado, né? A gente sabe que uma vez que a gente está num jogo e a gente não sabe as regras do jogo, a gente fica sendo café com leite a vida inteira, né? Ou seja, fica com cara de traquinas lá, né? Só apanhando, apanhando, apanhando e enfim. A gente sabendo as regras do jogo, sabendo o caminho a seguir, né? A gente sim passa a colher vitórias, passa, né? Mas antes eu vou fazer uma oração, né? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Pai presente, como diz a Sagrada Escritura. E que Pai presente! Tu é o Pai perfeito, Tu que criaste a paternidade. Sabemos que como é bom ter um Pai e ir ao conchego do Pai, uma vez que nos sentimos inseguros, quando nos machucamos, caímos de bicicleta, enfim, ralamos, como é bom ir ao conchego do Pai. E Tu, Senhor, que criou a paternidade e és um Pai perfeito, como é bom estar a Teu cuidado, Senhor. Como é bom estar na Tua segurança. Uma vez que muitas vezes nos esborrachamos aqui nesse planeta. Como é bom, Senhor, enfim, ir ao Teu cuidado, derramar as lágrimas diante de Ti. Como é bom ser cuidado por Ti, Deus. Ser reerguido por Ti, Deus. Muito obrigado. Tu és maravilhoso, Tu és um Pai maravilhoso. Um Pai que cuida, um Pai presente. O Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é nosso Pai, que cuida de nós também com todo o poder, com toda austeridade de Pai, autoridade de Pai, com todo cuidado, com todo amor de Pai. Glórias a Ti, Pai, que não se esquece de nenhum dos Teus filhos. Glórias a Ti por ser um Pai bom, de amor, misericórdia e bondade. Glórias a Ti, Senhor. Pai, venha falar conosco, ó Deus. Queremos ouvir-Te, Senhor. Usa-me aqui, Senhor, que eu me diminua para que Tu venhas falar da Tua vontade, que não seja a minha vontade, que seja a Tua. Suplico-te-vos, Senhor, em nome de Jesus, a graça do Teu Santo Espírito sobre nós, para que venhamos saber da Tua vontade, ó Deus. Sejas Tu, Senhor, falando conosco. Venha, Senhor, falar o que é do Teu agrado, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te adoramos em verdade, Espírito, porque és bom. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Deus. Glórias a Ti. Amados, eu trago aqui dois textos, né? Salmo 139, né? Um salmo oracional, uma oração de Davi, que eu uso muito para oração também, né? E que nos fala muito a respeito de Deus, né? Sabe que Davi, antes de falar, vou falar de Davi, claro, uma figura ícone na Sagrada Escritura, porque enfim, como ele é visto na Sagrada Escritura, um homem segundo o coração de Deus, porque amava a Deus de verdade, era íntegro o seu coração para com Deus. Claro, muitas vezes pecou, se esborrachou no chão em pecados graves, como aquele que viu a mulher tomando banho, enfim. Daí foi lá, mulher casada, né? Ou seja, engravidou a mulher,
enfim, coagiu para que o marido da mulher morresse, ficou com, enfim, pecados graves, gravíssimos. Porém, foi uma das pessoas que mais agradou a Deus porque era íntegro, tinha um sincero coração para com Deus, ou seja, sabia que Deus estava o tempo todo olhando para o coração dele. Muitas vezes, sendo que pecou, claro, se arrependia profundamente, se humilhava profundamente, né? Mas era íntegro, seu relacionamento com Deus era verdadeiro. Não tinha, Deus não estava vendo, não. Ele sabia que Deus estava o tempo todo. Tanto é que esse salmo vem falar muito bem disso, né? Ele era íntegro com Deus, seu relacionamento com Deus era verdadeiro, né? E por isso agradou muito a Deus, né? A gente sabe que foi vindo dele a aliança da misericórdia, a aliança de Davi com Deus que preconizou Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A aliança de Davi com Deus foi quando, enfim, Davi quis que Deus viesse morar no palácio, ou seja, Deus que estava configurado naquela prática da Arca da Aliança, na sala do Santo dos Santos, né? Enfim, estou falando simbolismo aqui, mas simbolismo não, coisas daquela época, mas só para, não vou especificar porque são detalhes, né? E demanda tempo. Mas enfim, sabia-se que o Senhor é encontrado na Arca da Aliança, na sala do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, e que essa forma que foi designada por Deus através de Moisés, né? E claro, tinha-se por certo que isso deveria ser uma verdade, e sim, teria que ser assim sempre. Mas Davi, olha só, uma vez que ele estava morando no palácio, o quê? O meu Deus, eu morando aqui nesse palácio, meu Deus, lá naquela tenda? Não, quero trazer Deus para morar aqui comigo. E daí Deus falou, Davi, nunca ninguém me chamou para morar em sua casa. Você me chamou. Olha, Davi, vou fazer uma aliança com você que nunca fiz com ninguém também. Quando as pessoas viraram costas para mim, eu quebrava a aliança, virava as costas também, mas com você vai ser diferente, Davi. Pode até que os seus descendentes venham me trair. Eu punirei com vara, mas terei misericórdia. Quem é misericórdia? Jesus Cristo, né? Por isso sim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos lá então, eu vou ler o primeiro texto aqui, só exemplificando, né, a respeito da figura de Davi, né, e porque isso vai ser importante, saber quem era Davi, para saber a respeito desse salmo, Salmo 139. Enfim, vou ler o inteiro. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia quando acordo. Ainda estou contigo. Até aqui, até o versículo 18, ele só parametrizou quem era Deus. Realmente, uma pessoa, como está intitulado, Deus onisciente e onipotente, né? Ele só, enfim, falou, olha, Deus é isso, tudo aqui que eu estou falando, isso é Deus. Ou seja, o Todo-Poderoso sabe de tudo a respeito dele, né? Tá, agora começa a oração, né? Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos, eles se rebelam contra ti. E como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeias os que te odeiam, Senhor? E não desprezas os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, sabe, me estranha muito Davi tendo uma intimidade tão grande com Deus, porque realmente, para falar tudo isso aqui a respeito de Deus, coisas que não eram muito visuais, tipo assim, olha, Senhor, tudo da minha vida já está escrito e determinado por ti antes que eu viesse a nascer. Sabe, coisas tão íntimas de Deus, reveladas por Ele, como pode, né? Davi, claro, Davi era homem de guerra, mas como pode Davi estar incitando ódio aqui? Tipo assim, ó. Como eu gostaria, Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Veja, até aqui ele incitou ódio. Depois ele fala, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, a Sagrada Escritura é única. A mesma Sagrada Escritura, independente, está no Novo Testamento, é única. E fala, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, enfim, não são contra pessoas. O mal é espiritual e é contra a espiritualidade maligna que temos de lutar. E Davi sabia muito bem disso. Por quê? Davi era íntimo de Deus. E olha, que é então esses homens aqui, ó? Eles, como eu gostaria que acabassem com os perversos, afastem-se, pois de mim, homens violentos. Quem é esses homens que ele quer se afasta dele? Aqui, ó. Está dentro do coração dele. A essência maligna, a essência da carne, que todo o tempo fica taca, né? Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeias os que te odeiam, Senhor? E não desprezas os que levantam contra ti, eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Quem realmente é inimigo da gente? É as pessoas ao redor? Não. É o mal. A gente só tem um inimigo, é o mal, a essência maligna, a carne. Aquele que quer incitar a violência, aquele que quer que nós brigamos com os outros. É esse, é espiritual, gente. E olha como ele oficializa essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele não quer ser mal, mas esses pensamentos que ficam na cabeça dele querem que ele queira ser mal. Mas ele não quer ser mal. Guia-me pelo caminho eterno. Dá-me a graça, Espírito Santo, para que eu possa acertar, Deus. Sabe, gente, apesar de Davi realmente ser muito bem visto por Deus, era pecador. Ele era um homem falho.
né? Mas era um homem que queria acertar. Falava, Deus, eu não quero ser mal. Me ajuda a ser bom. Haja vista que ele fala aqui, ele revela e expressa muito bem. Afasta de mim esses homens maus que falam coisas ruins. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Olha, gente, quando ele fala assim, vê se há em mim algum caminho, às vezes nem ele tinha noção do que era mal nele. E fala, Deus, olha, você sabe de tudo. Você sabe melhor que eu ver o que está mal em mim. Tire esse mal de mim e guie-me pelo caminho eterno. Dá-me a graça do Espírito Santo para que eu acertar. É por essa razão que Deus amava tanto ele, né? Agora, tratando-se de luta espiritual, enfim, a Sagrada Escritura nos fala muito bem a respeito disso, em Efésios 6:10, né? Um texto muito lido, muito meditado, né? Que fala realmente da luta espiritual, né? E como estamos vivendo dias maus, como estamos vivendo dia de luta espiritual. O mal cada vez mais, sabendo que realmente está se findando. E chegará o dia do juízo, né? Um dia que realmente, um dia que muitos quererão ter mais oportunidade, mas não haverá. E o mal sabe disso. Vamos lá então, Efésios 6:10. Está intitulado a armadura de Deus. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Gente, você sabe que o mal não está de brincadeira, o mal quer mesmo a sua alma. Você pode ajudar nessa luta? Que sim, Cristo já venceu ele na cruz, mas olha, se você não for pro lado de Cristo, você vai perder. Cristo venceu, mas se você não for pro lado dele, você vai perder. Olha o que ele fala então, gente. Não é coisa, não é brincadeira. Senão ele não falaria, olha o que ele vai falar. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Não vistam-se com uma armadura, não. Toda a armadura. Você já viu pro soldado não ir pra guerra? Não, acho que só sandália dá, não precisa de capacete, não precisa de escudo, não precisa nada, não. Não. Todo soldado sabe que a guerra pode perder a vida lá. E claro, ele quer se munir com toda a armadura. E não é brincadeira espiritual, gente. Não é jogo de amarelinha, não, que se perder, volta lá atrás e anda de novo. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Estamos vivendo os dias maus. Como que faz para resistir nos dias maus então? Toda a armadura de Deus. Não subestimem não, tá, essa luta. Não é brincadeira não. É os últimos dias, o mal sempre atacou e você acha que ele não vai atacar nos últimos dias? Claro, Cristo venceu. Cristo venceu. Se você está com ele, você vai vencer. Aí é que tá com ele. Tá com ele. Como que faz então para estar com ele? Vista-se com toda a armadura. Não queira ficar na beira do caminho, porque ele vai adiante. Se você dormir, você fica na beira do caminho. Por isso, peguem toda a armadura para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Gente, o que é uma luta contra o bem e o mal? Nada mais é que um tribunal. O acusador o tempo todo nos acusando.
ele nos acusa até diante de realmente a gente não ter culpa e a gente acaba se culpando, claro. Ele fica contente, porque uma vez que a gente se culpa, claro, a gente está enveredando para o lado do advogado de acusação, que é o acusador. Mas, gente, agora se a gente tem culpa, claro, a gente mesmo se convence, não, eu sou culpado. E de fato, quando ele fala aqui, olha, cingindo-se com a verdade. Por que é importante falar a verdade? Para que você não fique nas garras do acusador, né? Por isso é importante falar a verdade, porque senão, rapaz, o acusador vai ter argumento e falar, não, Jesus, ele realmente mentiu, né? E você fala, eu realmente menti. Diante desse cenário, claro, Jesus é o advogado e também juiz, o advogado de defesa, misericordioso e fiel. Claro, pedindo perdão a Jesus, ele nos lava, ficamos mais brancos que a neve, né? Mas para que ficar mentindo dia a dia? Vestindo a couraça da justiça. Sede justo. Deus se agrada do justo. Como é que eu posso, sendo injusto, querer andar com Cristo? Eu, sendo injusto, concordando que a injustiça faz parte do meu perfil, querer andar com Cristo? Não tem como. Para você andar com Cristo, ou justo, tem que buscar ser justo. Claro, a gente é falho, a gente vai errar. A gente errou. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai, tenta de novo. Mas busque ser justo. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho. Preparação do Evangelho. Olha, geralmente, gente, esse termo muitas vezes, eu me recordo agora, às vezes o professor preparando a aula. Você sabe que o professor, ele fez faculdade, né? Trabalha já há longo tempo nisso e mesmo assim prepara a aula, né? Ele tem experiência nisso e prepara a aula, né? Às vezes, muitas vezes, ele pega o exercício de matemática e ele mesmo vai treinar. Eu te pergunto, preparar é a mesma coisa que saber da Sagrada Escritura? Não, é vivê-la, porque isso aqui é teoria para ser praticada. Se você só sabe, não é quesito de preparação. Você tem que viver o Evangelho para ele ter vida em você. Você tem que viver o Evangelho para você ter experiência nele e assim ter autoridade para falar a respeito dele, né? Porque de fato, se é só letra lida e não vivida, é letra morta. Mas se é letra lida, vivida, promove vida. Me diga, como um soldado vai para a guerra padecido, sem força, sem vitalidade, sem vida? Perece, né? Por isso o Evangelho nos dá argumentos, nos dá teoria, nos dá suporte, nos dá dica, nos dá macete. Para quê? Para que a gente vá para a luta forte, edificado, com fé, animado, convicto da vitória. Mas se a gente vai padecido, deixa eu ver. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Novamente, quem que venceu Cristo? Quem que venceu o inimigo? Cristo. Quem que venceu o inimigo naquela cruz? Cristo venceu. O que ele fala então? Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, poderão vencer o maligno, com o escudo da fé. Gente, tem-se muito certo, sabe, até hoje, que fé é simplesmente acreditar. Eu acredito que não é simplesmente só isso, né?
Não adianta eu acreditar em Cristo, achar que realmente, pronto, estou seguro. Vamos conseguir pagar todos os dados inflamados malignos, mesmo se Cristo estiver longe de mim. Não. Você só vai conseguir vencer também o maligno se estiver com Cristo. Se você estiver seguindo Cristo, se Cristo estiver à frente. O que é crer, o que é ter fé, o que é ser crente? Ser seguidor de Cristo. Ir onde Ele ir, seguir os princípios dEle, seguir o caminho dEle, que Ele já falou o que fazer, o que Ele trilhou. O consumador, o autor e consumador da fé. Abriu e mostrou todo o caminho a seguir. Na Sagrada Escritura Ele nos mostra, né? O que fazer? É só seguir o que Ele falou, né? Nas parábolas, tudo, realmente. Isso é ter fé, segui-lo, edificar, enfim, a vida em Cristo, né? Isso é ter fé, claro. Se você está com Cristo, Cristo está à frente, você vai ter medo do quê? Né? Realmente, o inimigo já venceu, o inimigo já olha para Cristo e esse aí já venceu, eu não consigo não. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, por que a gente usa um capacete? Sabe que o cérebro da gente é o item mais importante. Muitas vezes, por exemplo, um motoqueiro, ele não tem uma proteção muito consistente para o corpo inteiro, mas para a cabeça é uma proteção mais forte, né? Por quê? Você não vê um motoqueiro nessas motos de 1000 cilindradas sem capacete. Muito doido, né? Capacete da salvação. Ou seja, se o motoqueiro cair da moto, o capacete vai salvar a cabeça dele. Se um cristão for ferido mortalmente, qual é a salvação dele? A salvação dele, né? Qual é o capacete dele? A segurança dele ir para a luta, a salvação dele. Ou seja, o que o apóstolo Paulo falou, morte para mim é lucro. Por quê? Ele sabia que era um piscar de olho, é fechar aqui e abrir diante do Senhor, sabe? Mas claro, para os seguidores de Cristo isso se mostra nítido, né? Para os seguidores de Cristo, Ele nunca vai desamparar, nem aqui nem lá. Se você está com Cristo, você está com Cristo. Se você não está com Cristo, você não está com Cristo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, Ele nos deixou o Paráclito, né? Claro, o Paráclito é por nós. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, uma das formas muito eficientes de orar é assim: Pai, olha, estou falando com Deus, que também é Espírito, Espírito Santo, né? Pai, em testemunho a Tua palavra, que diz que os pássaros que não plantam, não colhem, não acumulam em celeiros, Tu cuida diariamente. Quanto mais teus filhos, tu também terás mais valor para ti. Assim, Senhor, proveja em minha vida. Gente, que é isso? Deus, você não falou? Então, eu acredito em você. Gente, mas como Deus vê isso com realmente, olha de convicção, que você tem convicção que Ele vai fazer. O que é a espada da palavra, então? Use a palavra. Use a palavra. Deus, está escrito na Tua palavra. Eu sei que você vai por mim. Eu sei que você vai me defender. Eu sei, Deus. Deus vai defender, porque Ele honra a palavra dEle. Deus é justo e fiel para cumprir cada vírgula dessa Sagrada Escritura. Então use a Sagrada Escritura, leia, medite e fala: Deus, está escrito aqui que você vai me defender. Eu li, eu confio em você. Você acha que Deus não vai defender? Ele que se fala: olha, se o homem for infiel e injusto, eu vou continuar sendo fiel e justo. Você acha que Ele não vai defender? Se Ele escreveu aqui,
Claro que vai. Orem todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Gente, orem todo tempo. Sabe? Se está escrito aqui para orar por todo tempo, agora você me pergunta, mas quantas horas? Todo tempo, não sei, todo tempo. Você o que você está fazendo agora? Não tá fazendo? Então ora. Né? Você está trabalhando? Tá trabalhando, mas daí você... Sabe por quê, gente? A luta é constante, E você sabe por quê? Tá um lado falando, outro lado falando também. Eles lutam o tempo todo pela sua alma. Por isso, se você envereda para um lado, você está deixando daquele lado. Por isso que deve chorar todo o tempo. Principalmente quando você não estiver fazendo nada. Por quê? Cabeça vazia, mente vazia, oficina do quê? Você sabe. É dois falando mais. A gente vai ouvir quem está falando mais alto. O Espírito Santo é suave, é sutil. Então ajuda o Espírito Santo a falar com você, ore. Agora você fica vendo celular, claro. Você vai escutar o que é mais alto, o que é mais gritante. Né? A luta é constante, gente. Se você não ajudar o Espírito Santo, como é que ele vai te ajudar? Te ajudar, tá? Você é que precisa mais dele. Então, claro, se você ajudar ele a te ajudar, ele vai te ajudar. Mas se você não ajudar ele a te ajudar, como é que ele vai fazer? Ora em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, louvor, oração, enfim, todo tipo, louvor, pregação, súplica com pessoas também, na presença de Deus, como diz Mateus 6, entra no seu quarto, fecha a porta, ora o seu Deus no secreto. Sim, todo tipo, gente. Por que é tão importante isso? Porque pela mesma razão que nós estamos vivendo nos dias que o profeta queria estar vivo, os profetas queriam estar vivos. Por quê? Para ver a colheita, os últimos dias. Veja, gente. Olha, Abraão, Moisés plantou. Jesus regou com sangue para que essa geração visse a colheita. Então, vê, quando a gente planta alguma coisa, a gente já pensa na colheita. A gente está nos dias da colheita. Como que não é importante, então? Veja os homens de Deus que eles fizeram. E os homens de hoje têm que fazer muito mais. E sem Deus, a gente consegue fazer alguma coisa? Para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiem. Vigie, gente. Tipo, olha, o que é um vigilante de noite? Ele não dorme. Ele vigia por todos. Todos que estão ao redor. Fale de Deus para os seus próximos. Vai ajudar eles e você também vai se tornar mais forte. Enfim, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Isso é igreja, gente. Isso é igreja. O seguidor de Cristo nunca mudou o que é quesito igreja perante Cristo. É o seguidor de Cristo. O que é? Aquela galera que estava junto dele. E ajudava ele, e ajudava eles mesmos. Né? Então, gente, isso é igreja. É o bem. Né? Lutando contra o mal. O mal faz oposição à igreja. Enfim, é isso que eu queria falar, né?
Eu falei e fui meditando aos poucos, né? E tentei explicar realmente, os dias são de luta. Claro, para o homem é impossível, gente, mas para Deus não tem nada impossível, né? Mas claro, para Deus, se a gente quer vencer, só com Deus, que é Espírito Santo, né? Assim, espero ter esclarecido alguns itens que vêm ajudar, né? Nessa luta espiritual. A luta é espiritual, não é contra pessoas. Se você acha que você vai repreender pessoas que fazem mal com o mesmo teor de voz que elas, você está enganado, você está sendo a favor do mal, você está incitando a ira, incitando a violência. Como é que faz então? E aqui no seu coração fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Essa é a luta do bem. Isso que é você preparar o evangelho que fala a respeito disso, né? Se você vai bater de peito achando que você está defendendo a igreja de Cristo com violência, engano seu, você está sendo a favor do mal, você está lutando, você está sendo partidário do maligno que incita a briga, a violência, a discórdia. Cristo, como é que mostrou para nós o caminho a seguir? Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E o que ele falou? Olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, né? Para fazer o quê? Aquilo que ele ensinou. E ele falou: olha, se a mim, que eu não sou desse mundo, me perseguiram, me maltrataram, vocês também, que não é desse mundo, vão perseguir e vão maltratar. E daí, o que faz? Ele mostrou, né? O príncipe da paz mostrou: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. A melhor resposta. Vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Como Tu és bom e como Tu és fiel aos Teus filhos, que não deixa nenhum para trás. Como Tu és fiel à Tua palavra, que diz que olhe para os pássaros, olhe como eles voam contentes. Eles não plantam, não colhem, não acumulam celeiro. Eu cuido dia a dia. Eles nem se preocupam com o que comer. Vocês não valem mais do que esses pássaros. Oh, nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, que nos cuida com todo cuidado para que possamos ser livres. E sim, Tu és fiel, Senhor. Tu és justo e fiel, Senhor. Glórias a Ti, que Tu és um Pai presente, um Pai bom, que cuida dos Teus filhos. Nós Te adoramos, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Vede, Senhor, como muitas ovelhas Tuas, Senhor, filhos Teus, Senhor, foram afugentadas, maltratadas pelo lobo, Senhor. Como Tu mesmo disseste, enviarei vocês como ovelhas no meio de lobos. Irão Te odiar. Vede, Senhor, como tem ovelha machucada no meio desse caminho, Pai. Vede como tem ovelha ferida, que está adormecida lá só pedindo um socorro, e Tu és o socorro, Tu és o pastor, o bom pastor que vai e pega essa ovelha e coloca no colo e leva para casa, Senhor. Glórias a Ti, que podemos contar contigo, que não falha, que Tu és um Deus justo, todo-poderoso e fiel. Tu não falhas, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Pai, disseste que deixaria o Espírito Santo para nos ajudar, nos auxiliar, nos consolar. Pai, vede muitos precisam do Teu socorro urgente, Deus. Vede, Pai, quantas ovelhas estão nos últimos suspiros, Senhor. Eu sei que Tu és justo e fiel e não vai deixar nenhum filho para trás, como Tu disseste na Tua Sagrada Escritura. Assim, Pai, profetizo em nome de Jesus, em testemunho ao que disseste por Joel, que derramaria abundantemente o Teu Santo Espírito para reavivar a Tua igreja, os Teus filhos, dar vida, fazer de ossos secos levantar um poderoso exército. Assim profetizo em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus, que Tu derrame Teu Santo Espírito abundantemente sobre a face da terra, reavivando
as tuas ovelhas, os teus filhos que estão padecidos, Pai. É o que eu profetizo em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. E tu sabes muito bem, tu conheces cada filho pelo nome. E por isso, Senhor, digo amém essa profecia e te agradeço porque eu sei que vais fazer o melhor, ó Deus. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, que és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. Irmãos, como diz Romanos 8:26, Espírito Santo, ora com gemidos inexprimíveis, ora quando a gente não sabe orar. Eu não sei a sua situação de vida, eu não sei o que você precisa, como te ajudar, mas o Espírito Santo sabe. E como que ele ora? Por gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Assim, suplico ao Espírito Santo que ore em mim por você. O mesmo Espírito Espírito de Deus, Espírito Santo, que te viu, como diz Salmo 139, com a sua substância ainda informe, escreveu todos os dias da sua vida, cada dia, escrito e determinado antes sequer que nenhum dia viesse a existir. E Espírito de Deus, que eu clamo que venha orar em mim por você, como diz em testemunho em Romanos 8:26, né? Ele te conhece pelo nome porque ele deu o nome para você. Antes que sua mãe viesse a pensar no seu nome, Deus já sabia. Nos dias mais difíceis da sua vida, quando você achava que não ia conseguir, pode ser até que você estava pensando mais ou menos certo se não fosse por ele. Se não fosse por ele, você não teria vencido. Mas foi por ele que você venceu. E esse mesmo que eu clamo agora, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vem orar em mim por você. Suplico em nome de Jesus. Nur hagalarot migus nyonato negana melarolorolete shuhaikt. Kenush lalatu migana ralamila hanlegata tnud milor behosh dur melot. Wish urpit haga nigindu tor mina nyekandore minot shur hayort. Yelur ked mekhatol empira shur lalur gendorandok nahayat. Dish ur mihakal nigin dirantor yantes jiret ho la kan limirantu. Cholle hamik yentu tandu tore sho lagana nore mena halatti garashot nahi mirat git usmurut nahi git telor gemet eshlor milan mitra latte wasnol logani mirol hay garat to shela neken negen tuchish nur meno lagalat narana nore minat negular shulta nanat nosh minat no haytetos. Amém. Que Deus abençoe grandemente vocês em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, Deus, porque tu és bom. Sempre foste bom e sempre serás bom. Glórias a ti, Pai. Em nome de Jesus. Com Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, com Deus. Boa noite.